Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, eu tô lendo a palavra aqui e aí eu queria compartilhar com vocês algo que eu falo muito forte no meu coração, tá bom? Lá em Eclesiastes 3, acredito que muita gente já deva ter ouvido falar, mas diz que há tempo para todas as coisas, né? E aí diz assim, ó: para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nesse pedaço aqui que eu li, ficou bem óbvio pra mim, né? Que, tipo assim, todos os esforços que nós, né, seres humanos, fazemos, eu até anotei aqui alguns esboços aqui, todos os esforços que a gente faz, eles têm um propósito. Só que esse propósito ele foi muito corrompido por conta de um sistema que foi implantado, assim, um sistema humano, né, foi implantado para que a gente pudesse viver debaixo sempre de alguma autoridade humana. E aí, esse sistema gerou em nós uma sensação de que nós devemos correr atrás o tempo todo de poder, de conquista, de coisas materiais que podem nos proporcionar sensação de poder, domínio sobre alguma coisa e tudo mais. Só que o propósito, a gente vê aqui, que não é esse. O propósito de Deus, ele nos fez para desfrutar da criação dele. Deus criou o céu, criou a terra, o universo, o sol, a lua, os seres humanos, os animais, a natureza. Criou tudo para a glória e honra dele. Mas também nos criou, dentro disso tudo, para que a gente desfrutasse da criação dele. E não que nós vivêssemos atrás de coisas e conquistas e para mostrar e provar que nós somos alguém, que nós, pertencemos, que nós conquistamos, que nós temos poder. Não é isso. Assim, isso falou muito comigo porque a gente costuma usar muito a nossa força, né? Fazer as coisas muito do nosso jeito. E, tipo assim, a gente meio que não presta atenção em Deus nas coisas. E Deus, ele está em tudo, em todos os lugares, em toda parte. Se você olhar para uma planta, que seja, né? Estou usando assim um motivo bem simples. Uma planta que seja, Deus, ele está ali, ele se mostra ali. Tipo assim, eu criei essa planta, ela vive com todo tipo de nutriente, ela floresce, ela tem um período e morre, assim como todo ser humano, assim como toda a natureza, assim como tudo que ele criou. E tudo dentro desse propósito, de desfrutar do que ele concebeu a nós. E aí o que a gente faz? Ao invés de desfrutar daquilo que Deus já nos entregou, vamos lá, vamos da criação. Deus criou Adão e Eva, e aí fez ali tudo para eles aproveitarem, de graça, não teve custo nenhum, foi simplesmente por amor. Eu criei essa espécie aqui, nossa, eu amei tanto que eu vou dar toda a minha criação para eles desfrutarem. Aí aconteceu o que vocês já sabem, né? Eles caíram lá, foram enganados pela serpente e tudo mais, e aí chegou a serem expulsos daquilo ali e viverem a partir do seu próprio esforço. E aí, passou-se o tempo, a humanidade ela foi perdendo o amor, foi perdendo o contato com o Criador por conta do erro de Adão e Eva. E Deus, ele está escrito, né? Deus, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. O que ele fez? Dilúvio. Acabou com toda a humanidade, toda a espécie que existia de animais, assim, extra, né? As que ele quis manter, ele orientou a Noé, junto com a sua família, para que guardassem. Assim como também orientou para criar a arca, vocês sabem da história. A partir de Noé, foi se criando a nossa linhagem. Nós somos da linhagem de Noé, diretamente assim, né? Tudo bem que Noé é da linhagem de Adão, mas por conta do coração de Noé, por conta do amor que Deus achou ali para com Noé, nós hoje temos toda a humanidade. Não, porque Deus já estava convicto de extirpar a humanidade, acabar, destruir com tudo. Só que Noé, ele era muito justo, e ele procurava andar com o Criador o tempo todo e desfrutar do que o Criador criou, né? O Criador deixou as coisas para a humanidade desfrutar. Então, a partir de Noé, foi se criada uma nova linhagem, uma nova geração. E chegamos hoje. Porém, está acontecendo basicamente a mesma coisa. O ser humano está sendo corrompido, o coração do ser humano está sendo enganado de novo, né? Hoje, não por uma serpente, mas por um sistema, como eu falei no início aí, para fazer com que o ser humano tenha a sensação de poder, a sensação de criação, de domínio. E é aí que eu continuo aqui a leitura, lá no versículo 9, ó. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? É uma pergunta. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Essa questão de tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens vai fazer menção ao que eu estou falando. O fardo que Deus impôs ao homem é leve. Ele já criou tudo e falou só, desfruta.
Mas aí o ser humano vai lá, põe o dedo e diz, não, é assim que se vive, você tem que fazer isso, isso e isso, para ser isso, isso e isso, e ter isso, isso e... Aí vem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está fazendo menção a nós, né, ao ser humano. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aqui foi a parte que mais me intrigou. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Realmente, nada faz sentido. Mas todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego dos animais desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? E aí assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós não temos que ficar provando nada para ninguém. Eu digo como sociedade. Nós não temos que ficar se provando também de forma a obter controle sobre algo ou alguém, sabe? Tipo assim, querer ter poder, querer ser a pessoa mais rica, querer ser a pessoa mais sábia, querer ser a pessoa mais forte, querer ser... Tudo isso aí não tem sentido. Porque todas as coisas já foram criadas para o nosso desfrute. Nós já temos tudo o que precisamos. Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar. Está escrito aqui. A gente tem que desfrutar do nosso trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não deva conquistar as coisas. Por exemplo, construir uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem. São coisas que, sim, devem ser feitas. Esse é um desfrute do nosso trabalho. Mas esse sistema que nós estamos incluídos, né? Esse sistema ele faz a gente se afogar em nós mesmos. Ele faz a gente ficar o tempo todo correndo atrás do vento. Porque o tempo passa. A gente nasce, vive e morre. Aí tem gente que passa a vida toda lutando para ter e chega num patamar bom, sabe, de vida, assim, até financeiramente falando. Poxa, mas não se contenta com aquilo. Não percebe que está perdendo a vida, de fato. Não percebe que a vida está passando e ela está correndo atrás de coisas fúteis, que vão tudo ficar aí, entendeu? E o que realmente era para ser desfrutado, não foi desfrutado. Então, eu cheguei à conclusão, né, mais uma vez aí, de que nós devemos, até anotei aqui, nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, que foi Ele quem nos deu acesso novamente ao Pai. Como eu falei para vocês, lá no início Adão e Eva erraram, e aí Deus se arrependeu, mas por misericórdia Noé, nele continuou a nossa espécie, né, e hoje nós estamos aqui por misericórdia. Então, poxa, Jesus ele veio para nos dar acesso de volta ao Pai, acesso direto ao Pai, né? Então, assim, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não tem intermédio. Tipo, não tem, o fulano, o santo fulano, São fulano de tal, a santa fulano de... Não tem. Ninguém precisa ser adorado, a não ser Jesus, para nós chegarmos a Deus, ao Criador, certo? Por amor e graça, Jesus ele nos deu acesso ao Criador e ainda nos deixou o Espírito Santo como um consolador, um orientador, um companheiro, um amigo, para que a gente não se sinta sozinho. Às vezes quando a gente está triste, está amargurado, ou até mesmo quando a gente está feliz, extravagante, quando a gente eleva os nossos olhos para o céu e clama a Deus, agradece a Deus, a gente sente aquela gratidão, sabe? Aquele amor, como se a gente recebesse literalmente um abraço, né? O abraço físico, no momento de euforia, seja bom ou ruim, ele nos dá a sensação de companheirismo, de conforto, sabe? De afago, né? Afeto. E o abraço do Espírito Santo, ele não é físico de fato. Mas ele é melhor, eu tipo assim, costumo dizer pra mim mesmo, na minha cabeça, cara, é melhor do que um abraço físico, quando a gente se sente abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos viver somente para Deus, o nosso Criador. E como que nós podemos fazer isso? Simplesmente desfrutando de tudo que existe já. Simplesmente sendo grato por tudo que existe, por tudo que nós temos, pelo fôlego de vida,
alimento que a gente consome todo santo dia, pelo sono que a gente dorme e acorda, pelo nosso trabalho, agradecendo por tudo. Simplesmente sendo grato. Porque todas as coisas já nos foram dadas. Todas as coisas. Então nós só devemos agradecer mesmo, sabe? E é assim que a gente consegue viver de acordo com a vontade do Pai. Sendo gratos. Agradecendo e vivendo para Ele. Essa questão de viver para Ele eu penso da seguinte forma. Se nós formos gratos em tudo o que fazemos, recebemos e vivemos, nós já estamos vivendo para Ele. Porque quando a gente fica incessantemente correndo atrás de coisas, querendo ter, fazer, poder, ser, a gente está sendo ingrato. A gente está dizendo o seguinte, a gente está falando da seguinte forma para Deus. Tudo que o Senhor criou não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. E isso é muito culpa do sistema, como eu falei para vocês. Isso é muito culpa do que foi imputado para que nós pudéssemos viver sob uma autoridade, né, humana. Então, que nós sejamos gratos e que nós possamos reconhecer Deus em todos os detalhes da nossa vida. Seja um simples fato de piscar os olhos. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.